dúvidas, dúvidas e dúvidas, né? A gente sempre está com dúvida de alguma coisa. A gente está sempre em dúvida de que caminho seguir em alguma questão. A gente está sempre em dúvida na criação dos nossos filhos, se a gente está fazendo melhor, se deveria ter feito diferente, né? A gente está sempre nessa grande dúvida. E algo que eu queria trazer para vocês aqui é que a gente sabe o caminho certo. A gente já tem dentro da gente um guia. Quando eu falo do mapa de nascimento, ele é um mapa onde ele traz o que realmente a gente veio fazer nessa existência. E ele é chamado de mapa do nascimento porque ele é baseado no quando você nasce. Então, quando você é bebezinho, você já tem planejado o que você veio fazer aqui. E normalmente a gente sabe disso, porque a gente tem aquela aptidão natural, aquela coisa que a gente gosta de fazer, né? A gente tem aquelas coisas que a gente gosta de fazer, mas o que acontece? Normalmente a gente vai pelas pessoas, pelos outros, o que os outros falam, o que a sociedade fala, o que o grupo que eu estou inserido fala, e muitas vezes a gente acaba escolhendo fazer diferente, mas aqui dentro a gente sente que não está feliz. Se eu tivesse tido acesso a esse meu mapa há anos atrás, tipo na adolescência, quando eu estava buscando uma faculdade, quando eu fui fazer faculdade, quando eu ia antes de trabalhar, provavelmente eu tinha tomado um caminho diferente. E eu fui trabalhar, fiz ADM, né? Fiz administração de empresa, fui trabalhar na área de finanças. Muitos anos da minha vida. E eu fui extremamente infeliz, assim, de sofrer muito, porque eu fazia algo, sempre fiz bem feito, mas só que assim, eu não parava emprego, porque sempre eu achava um problema nos empregos. Cada empresa tinha um problema. Eu não tinha problema, né? Eu era linda, maravilhosa, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Mas justamente o grande problema é porque eu não era aquilo que eu vim fazer. Então eu tava desencaixada do que eu vim fazer, da minha essência. Então eu vinha sempre buscando um problema. E aí foram várias empresas, foram um caminho longo, e que aquela coisa de chegar no domingo à noite e tá desesperada, porque putz, tem que ir para aquela empresa, tem que fazer aquele trabalho. E isso poderia ter sido resolvido se talvez eu tivesse a clareza que eu tenho hoje. Óbvio, né? A gente vive cada fase da nossa vida de uma forma. Mas hoje a gente tem acesso a muita informação, até para ajudar na criação dos nossos filhos, né? Às vezes a gente acha, nossa, mas todos as pessoas costumam falar do João, mas o João é tão... Normalmente as crianças com síndrome de Down, elas são tão carinhosas, né? Não são todas as crianças com síndrome de Down que são carinhosas. O João, ele é uma criança carinhosa porque a gente é muito... Eu, principalmente, né? A gente é muito carinhoso, a gente é muito com ele. E ele tem, gente, ele é um geminiano com ascendente em Libra e ele tem uma lua em Câncer. Então ele tem essa energia mais de amorosa. Na numerologia, ele tem lá uma expressão 6, então ele age com amor. É a forma dele ser amoroso, mas isso não quer dizer que todos sejam, né? Então quando a gente começa a olhar ali, a gente começa a entender muita coisa, até como lidar. Então ele faz isso por causa disso. Temos os desafios para vivenciar aqui. Ninguém está aqui, eu já falei muitas vezes, ninguém está aqui para viver a vida sem aprender nada, sem contribuir com nada, a gente está aqui para evoluir. Então, o ideal é que a gente chegou aqui nessa existência, a gente tem uma jornada para viver, a gente tem coisas para aprender, a gente tem desafios para superar, problemas para a gente olhar e falar, caramba, eu preciso resolver isso, melhorar e sairmos daqui, deixarmos algo melhor pro planeta e sairmos daqui melhor do que a gente chegou. Todo mundo está aqui para isso, para evoluir, para servir e para curtir. Óbvio, a gente está aqui para curtir, mas tem gente que está aqui só curtindo e não está pensando em evoluir. A gente percebe que passa ano, passa
tempo, e a pessoa tá com a mesma mente, a mente não expandiu. E é importante o autoconhecimento, se conhecer para saber como tomar decisões, para a gente não ficar achando que o outro tem que dar uma resposta de uma dúvida da minha vida, né? Da nossa vida. Como que eu posso pôr na mão de uma outra pessoa? Me ajuda a decidir aqui. A vida é minha. Eu sei o que vai ser melhor para mim. Às vezes pode ser que eu não tenha clareza suficiente para isso. Mas se eu voltar para dentro e meditar sobre isso, internalizar sobre o meu problema, eu sei a melhor resposta. E normalmente, pelo menos comigo, acontece isso. Não sei se acontece com você. Todas as vezes em que, a maioria das vezes, que eu tomei alguma atitude baseada na opinião do outro, no que o outro me trouxe, lá na frente eu me arrependi ou quebrei a cara. Eu falei, caramba, eu devia ter seguido o que eu sinto. Porque a gente tem a nossa intuição, o nosso sentir, nada mais é do que a nossa essência gritando aqui dentro para te falar assim, você tem todas as respostas para os seus problemas, você tem o mapa da sua vida para decidir que caminho seguir em cada momento. A gente só precisa escutar, silenciar, escutar. E isso é muito importante e é muito bom fazer. Então, aí nós temos hoje várias ferramentas para nos ajudar. Temos os nossos traumas, os nossos bloqueios, temos vários problemas para resolver. E por isso que também é importante estudar, entender melhor como lidar com esses bloqueios, como lidar com essas dificuldades que surgem no caminho, porque a gente tem aprendizados, a gente não tem tudo pronto. Às vezes a gente tem algumas habilidades que vão melhorar no dia a dia, mas às vezes tem coisa que a gente vai precisar buscar uma ajuda, buscar estudar, buscar uma terapia, buscar alguém para nos direcionar e para trabalhar esses bloqueios, trabalhar essas dificuldades para que a coisa flua. Porque enquanto, sabe aquela coisa do videogame? Enquanto você não aprende, não passa de fase, a gente vai sempre trazendo os mesmos problemas, as mesmas questões. Aí, caramba, eu não quero mais saber disso. Aí daqui a pouquinho vem outra pessoa, outra situação com o mesmo problema, se você analisar, porque você não aprendeu ainda. Então, os desafios, eles estão aqui para a gente olhar para ele, aprender para passar para o próximo nível. Enquanto a gente não aprende, a gente fica preso. E o que acontece é que tem muita gente embolada nos desafios, nos problemas, deixando para lá, achando que não... E não evolui, porque você está preso ali, você não aprendeu com aquilo que aconteceu com a sua vida. Então é importante a gente olhar para isso. Então, hoje a gente vive uma fase assim muito legal, porque a gente tem acesso a tudo, gente. A gente consegue saber o que a gente vai fazer aqui, os caminhos, os desafios. Temos terapias, técnicas para todos os gostos, para ajudar a fazer com que esse caminho fique mais leve. A gente tem informação, a gente tem livros, a gente tem muita informação que faz com que a gente possa melhorar essa nossa jornada aqui. E às vezes não ficar tão na dificuldade, né? E fazer escolhas mais saudáveis, mais fáceis. Então, se você está com dúvida, se você está aí passando por momentos, desafios e querendo resolver, olhe para você, olha aqui para dentro. Tenta se voltar para você, que com certeza aí dentro tem todas as respostas. E se mesmo assim você não conseguir, tiver uma dificuldade, me chama que eu posso te ajudar. Tá bom? Gratidão e até o próximo vídeo.